Olá a todas e a todos, nosso abraço fraterno e solidário. Dizer da nossa satisfação em poder fazer parte dessa iniciativa conjunta, dessa parceria, do sindicato, do GES, da Fundação Perseu Abramo. Saudar então aqui essa mesa com o Gervásio, que está conduzindo essa parte importante, a parte inicial. Agradecer muito o esforço de vocês, de cada um, de poder fazer parte desse processo de aprendizagem. Dizia alguém já no passado distante que a melhor fase, né, da vida é quando a gente sabe que envelheceu e quando nós perdemos a curiosidade, quando nós perdemos a vontade de aprender. Então, aprender significa também, ou ser é um melhor sinônimo de que nós não envelhecemos. Nós estamos, na verdade, conectados com um entendimento da nossa vida, do processo no qual nós fazemos parte. Saudar aqui, então, a vocês todos, o Luiz, que estava aqui conosco, que é o coordenador desse curso da Fundação Difusão do Conhecimento. Certamente eu não fui privilegiado pelas falas que me antecederam, mas foi-me informado a respeito do conteúdo e me caberia, nesses minutos, esse momento aqui de reflexão coletiva, trazer alguns elementos, talvez, de reflexão de uma maneira um pouco mais ampla, partindo justamente do entendimento acerca desse momento inicial do século XXI que nós estamos vivendo, né? Talvez uma das principais dificuldades que nós tenhamos hoje é compreender adequadamente o que está ocorrendo, né? Porque são muitas as interpretações sobre a realidade do país. A maior parte dessas interpretações são interpretações muito parciais, muito específicas, que olham uma parte da realidade, mas nos falta, certamente, uma visão mais ampla, que envolva justamente as diferentes dimensões da nossa vida. Portanto, eu quero começar, na verdade, partindo de uma tese central, né, que nós estamos vivendo um impasse histórico, uma encruzilhada. O país vive uma encruzilhada que, guardada a devida proporção, ela já foi vivida por outras gerações de brasileiros, né, mas é um momento singular da nossa história. Não é um acontecimento de todo dia, né? Quer dizer, a última experiência que nós talvez possamos comparar com o que nós estamos vendo hoje, ela equivale ao que aconteceu na década de 1930. Né? Imagino que ninguém tenha nascido antes de 1930, então a gente só conhece essa década pela história. E se quisermos ainda ir um pouco mais no nosso passado, veremos que esse momento que nós estamos vivendo se assemelha ao que ocorreu na década de 1880 no Brasil. Que foi justamente um outro momento de encruzilhada histórica. Então, esse ano de 2018, ele é muito importante porque, de certa maneira, ele vai nos dar a oportunidade de decidir um pouco sobre o futuro do nosso país. E por que eu estou dizendo que é uma encruzilhada histórica? Porque partimos de um entendimento de que o país vive uma profunda mudança na sua infraestrutura, ou seja, há uma mudança profunda na base material do país, que é a sua economia. Nós éramos um país industrial, uma forte base industrial. Praticamente a cada R$3 que circulavam no Brasil nos anos 80, R$1 vinha da indústria. E não apenas vinha da indústria, mas a indústria articulava com os demais setores não industriais. A agricultura, mas o comércio, os serviços, a construção civil. Então tínhamos um país que se diz assim, urbano e industrial. E o que nós estamos percebendo, que já vem de mais tempo, praticamente desde o final do século passado, desde os anos 90, há um movimento gradual de esvaziamento da indústria. Nós estamos aí no limiar de uma saída, possivelmente, da recessão que
aconteceu nesse país em 2015, 2016, e a indústria que sai dessa recessão é uma indústria bem menor, uma indústria que talvez represente menos de 10% de toda a produção do país, o que equivale ao Brasil da década de 1910. Não é que nós voltamos a 1910, porque em 1910 o Brasil era praticamente agrícola, 80% da ocupação no campo, né? Mas o peso da indústria hoje é muito contido. E se você está observando uma redução na indústria, o que está crescendo? O que está crescendo diz respeito ao chamado setor terciário da economia, que são os serviços, o comércio, o serviço privado, o serviço público. Então, o que está ocorrendo? Nós estamos verificando uma mudança na infraestrutura, na base da economia. E por que é importante reconhecer isso? Porque toda vez que você tem uma mudança na infraestrutura da economia, você tem repercussões na estrutura da sociedade. Porque a economia é que gera os empregos, onde as pessoas estão ocupadas, onde elas recebem a renda. Então, quando você tem uma mudança na infraestrutura, altera a estrutura da sociedade. Certo? O que significa dizer? O que é mudar a estrutura da sociedade? Olha, estamos aqui num local fundamental para entender o Brasil dos anos 80, 70 para cá, né? Que é o papel dos sindicatos metalúrgicos, como referência da organização, da luta dos trabalhadores. Só que na década de 1980, tá certo, nós tínhamos quase 10 vezes mais o número de trabalhadores industriais que temos hoje. Ou, por força do esvaziamento industrial, nós tivemos uma queda do número de empregos na indústria. Aquela classe trabalhadora organizada que nós tínhamos foi se deprimindo. E, em seu lugar, expandiu os empregos dos serviços. Por exemplo, uma das categorias enormes são os trabalhadores terceirizados. São os trabalhadores de shopping centers. Essa é a nova classe trabalhadora de serviço. Uma classe trabalhadora que tem dificuldade, pelo tipo de trabalho, pela forma de ocupação, de ter acesso ao sindicato. O sindicato de serviço, de maneira geral, salvo exceção, tem baixíssima sindicalização. Então você tem uma mudança importante na classe trabalhadora por força da alteração da estrutura econômica. Mas não apenas na classe trabalhadora, também, digamos assim, na classe média assalariada. A classe média assalariada é aquela que resulta dos empregos na grande empresa privada. São aqueles cargos, não é, de supervisão, administrativos, o jornalista, o economista, o médico, o enfermeiro. São cargos assalariados de classe média, salários intermediários. Essa classe média assalariada, né, está sofrendo uma alteração brutal, porque está deixando de ser classe média assalariada para ser classe média proprietária. Se a gente olhar o que aconteceu nos anos 90, quando havia a possibilidade da terceirização ocorrer apenas nas atividades chamadas meio, grande parte dos empregos de classe média no setor privado desapareceram enquanto emprego assalariado e se transformaram em contratos de trabalho com PJ, personalidade jurídica. O que significa isso, essa mudança contratual? Significa muitas coisas. Nos anos 80 e nos anos 90, a classe média assalariada saía na rua para defender o Sistema Único de Saúde, para defender a escola pública, para defender o transporte público. Hoje a classe média não sai na rua para defender isso. Por quê? Porque é uma classe média, em grande medida, proprietária, que não está conectada com a ideia de uma legislação trabalhista, direitos trabalhistas para ela, são custos. E pelo que ocorreu agora recentemente, em função da reforma trabalhista, pela própria generalização da terceirização para as atividades fins, nós vamos agora crescer o movimento de tornar a classe média assalariada do setor público em classe média proprietária. Porque uma parte importante das prefeituras vem fazendo concurso, não mais concurso para médico, para professor, para assistente social, mas faz agora licitação pelo menor preço. Vai contratar o trabalhador por um contrato de trabalho individual, um microempreendedor individual. Então nós tivemos uma mudança na estrutura da sociedade, que atacou a classe trabalhadora, a classe média assalariada, a classe média proprietária, mas também atuou sobre a classe dominante, sobre os ricos, sobre os burgueses.
Nós tínhamos até então uma classe, né, dos industriais, dos empresários, uma burguesia industrial, que praticamente hoje nós perdemos. Hoje temos uma classe dominante de serviços, negociadora. Ela quer vender os seus ativos, ativos públicos, privatizar, vender o espaço nacional, vender a terra, vender ativos financeiros. Ela quer ganhar no negócio. Não tem projeto de país nesse sentido. Então, uma mudança na estrutura da economia tem impactos na estrutura de classes, inflações de classes da sociedade, e que, por sua vez, impacta na superestrutura da sociedade. O que é essa tal de superestrutura? Superestrutura tem a ver com o quê? Com as regras, com as leis, com a Constituição, com as instituições, como a igreja, os partidos, os sindicatos. Então, a mudança na economia altera a estrutura da sociedade. Alterando a estrutura da sociedade, alteram também as instituições. Se a gente pensar isso na época dos anos 80, 90, quando aí a indústria estava bombando, ampla classe trabalhadora, ampla classe média assalariada, nós tínhamos aqui as igrejas, sobretudo as igrejas católicas, as comunidades eclesiais de base. 83 mil unidades de comunidades eclesiais de base no Brasil. A questão social, né, a luta pela reforma urbana, a luta pela passagem de ônibus, a luta pela escola, enfim, tudo isso envolvendo ali as igrejas católicas. Hoje o que mais cresce no Brasil são as igrejas neopentecostais, que talvez sejam as instituições que melhor entendem essa sociedade, que conversam com essa sociedade de serviços, essa nova estrutura de classe. Porque eles operam como se operavam nos anos 80, nos anos 70, se quisermos, o movimento sindical. Para nós conseguirmos fazer a transição da ditadura para a democracia, nós tivemos uma oposição sindical, porque não era possível estar nos sindicatos, que eram, durante o período militar, sindicatos pelegos, quando não muito dirigidos por policiais. E fazer a luta sindical, aí que era difícil. Hoje é uma maravilha fazer a luta sindical, comparando o que era nos anos 60 e 70. Qualquer pessoa que tentasse organizar os trabalhadores era denunciado, podia ser preso, perdia o emprego. E como é que se fazia a organização sindical? Fazia-se no local de trabalho? Não, se fazia no local de moradia. Ia reunir com as pessoas no sábado, domingo, onde as pessoas moravam. E foi ali que se criou uma oposição sindical que posteriormente foi ocupando, foi ganhando os sindicatos, tirando os pelegos. E resultou num grande e novo sindicalismo a partir do final dos anos 70, estamos comemorando agora 40 anos da greve de 78. Mas depois nós começamos a fazer a luta sindical basicamente institucional. A luta sindical é apenas tão somente no local de trabalho. Abandonamos o local de moradia. Ou seja, tratamos o trabalhador apenas e tão somente enquanto ele está empregado. Porque quando ele perde o emprego, praticamente a gente abandona o trabalhador. Ele não é mais do sindicato. Tudo bem, é a culpa do patrão, do Temer, não sei quem mais, mas o sindicato não tem o que dizer. Muitas vezes. Agora, a igreja neopentecostal, entre outras, tem o que dizer. Enquanto quem já ficou desempregado sabe, não é, que é um dos principais momentos mais difíceis da vida, porque com o passar do tempo você vai ficando desempregado, nem a tua família te aceita. Vai fazer uma festinha, nem convida aquele teu primo, está desempregado, vai pedir dinheiro, nem convida, o cara vai ser um processo de isolamento. E você vai pedir emprego, nunca tem emprego, parece que realmente todas as coisas acontecem contra você. Pois a igreja o recepciona. E diz o seguinte: olha, você aqui é fundamental, você tem que vir aqui. Veja aqui o Pedro está desempregado. Não tem emprego, Pedro? Tem emprego, está vendo? Ele conseguiu emprego, você também vai conseguir. Nós vamos superar o seu problema. Venha junto, vestir a camisa nossa. Nós estamos juntos. O sindicato, o partido político não podem ser aqui para dizer o seguinte: a situação está ruim e vai piorar. Você não junta ninguém com esse discurso. É como se a gente for num consultório médico, o médico vai ver ali: bom, mas você está com câncer, você não tem mais 3 dias. A pessoa vai dizer isso, o cara já morre antes.
O que diz o médico? Não, nós vamos superar isso aqui, tem um remédio, não sei o quê. Não é que a igreja vai resolver o problema, mas a igreja ou convoca, ou envolve, dá identidade. Onde as igrejas estão? No centro da cidade? Imagina, elas estão quase no lado onde as pessoas moram. É quase como comprar pão. Ninguém compra pão a 3 quilômetros da casa, a gente compra pão próximo. Às vezes o pão nem é bom, mas está próximo de casa. E nós funcionamos o quê? Uma sede, fazemos um determinado evento, a pessoa tem que sair de casa, andar 1 ou 2 horas para chegar no local. E a gente olha para meia dúzia de pessoas, tá vendo? Alguém tem pergunta, aqui então é isso, daqui 2 semanas nós vemos de novo. A luta continua. Não tem identidade. Não tem identidade. Ou seja, vivemos num mundo, não é? em que a gente não tem nem com quem falar. Ouvir os nossos problemas, nossos anseios, nossas dificuldades. A pessoa sai muito cedo de casa e volta de noite para casa. Com quem vai conversar sobre os seus problemas? Com quem eu posso pedir opinião a respeito da situação da minha filha que está com 15 anos, não sai do Facebook? Quem está falando com quem? Nem sei com... Quem são as pessoas que ela está falando? A igreja recepciona. Faz uma roda, cada um fala os seus problemas. Quer dizer que então você tem o mesmo problema que eu também tenho uma filha que não para, uma conversa com a... Tem identidade, gente. O coletivo, o conjunto. As pessoas se veem como pessoas. Tem tempo para falar. Isso se fazia há muito tempo, nos anos 50, 60, tinha até baile, os sindicatos faziam um baile, porque a luta social não é apenas então somente uma parte da vida da gente, é o todo. E nós fomos perdendo isso. E ao perdermos isso, nós nos afastamos de uma classe trabalhadora que está ávida por lutar, por transformar. Pesquisa que fizemos aqui no estado de São Paulo, quando tinha praticamente o pleno emprego, com as pessoas que conseguiram o seu primeiro trabalho. E a pergunta foi a seguinte: porque você se filiou ou não se filiou no sindicato? De cada 10, 2 apenas se filiaram aos sindicatos, 8 não se filiaram. E ao perguntar para aqueles 8 que não se filiaram ao sindicato, por que não se filiou? 4 disseram que não se filiaram ao sindicato, o sindicato era pelego, tá certo? Só estava lá para pegar dinheiro, e só falava e não fazia, enfim, tinha suas razões. Os outros 4 de 8 dizem o seguinte: não, o sindicato é um negócio fundamental, é importante, o pessoal lá é batalhador. O problema é que o pessoal do sindicato nunca passou aqui onde é que eu moro, onde é que eu trabalho. Eu sei a sede da Justiça do Trabalho, não sei nem a sede do sindicato. Então veja, tem uma questão que está colocada para nós. Essa mudança na sociedade não significa dizer que não tem espaço para nós. Essa questão é que nós temos que mudar um pouco a nossa postura. Porque aqueles que mudaram, a igreja mudou, ela está avançando. E não só a igreja, o crime organizado. E é outra instituição que conhece muito bem, melhor do que nós, a sociedade. Está lá onde as pessoas moram. O crime organizado concede bolsas, tá certo? Para formar seus advogados. Várias universidades, tem gente do PCC ou de outros, com bolsa para estudar e depois de formado, bolsa para entrar no judiciário, no Ministério Público, ser candidato de partido político. Ou seja, eles têm uma estratégia. Nós não podemos ter a nossa? Tá certo? Nós estamos na luta sindical. Vai ter que sempre depender de advogado, porque tem essa luta jurídica. Por que nós não formamos os nossos advogados? Pensar estrategicamente. Não é para pensar amanhã, é para pensar daqui a 10 anos. O que o sindicato vai ser aqui em 10 anos? Quem vai estar aqui para representar a gente quando a gente não mais estiver aqui? Como é que nós vamos ter gente, médico, advogado? Por que não podemos ter? Porque a gente olha lá o Tribunal Superior do Trabalho sendo dirigido por um presidente que é contra o trabalhador. Um STJ contra o STF. Sim, mas vem cá, nós não podemos formar os nossos e disputar. Então tem um espaço, gente. Tem espaço. Certo? É nessas mudanças é que a gente fica sabendo
qual a nossa capacidade de ser feliz. Porque mais de reclamar todo mundo reclama. A questão é que sindicato, não é? Direção do sindicato, categoria, não é para dar horizonte. É assim que aconteceu na década de 1880. 1880 é uma década fundamental para o Brasil. Por quê? Porque foi um momento que nós abandonamos, ou pelo menos tornamos ilegal, o trabalho escravo no Brasil. Não foi fácil acabar com a escravidão. Não tinha luta social, de maneira geral, contra a escravidão. Que tipo de sociedade você tinha naquela época ali? E a gente avançou, mas também retroagiu. Por exemplo, a Lei Saraiva de 1881, ela, na verdade, cortou os direitos eleitorais. Até 1880, segundo os historiadores, nós tínhamos cerca de 15% das pessoas. É manutenção, não é ataque, não. Tínhamos 15% dos brasileiros, só homens brancos, né, com dinheiro, que votavam. Aí quem financiava as eleições eram os proprietários rurais. Assim, mas 15% da sociedade é muita gente. Está muito pesada essa eleição, muito cara a eleição. Precisamos reduzir os custos. Aí o que aconteceu? A Lei Saraiva disse o seguinte: olha, para votar, além de ser homem, geralmente branco, com dinheiro, com propriedade, precisa saber escrever o nome. E aí, de 15%, caiu para 2% da sociedade, passou a votar. Então, retroagiu o que nós tínhamos de participação na escolha de prefeitos, por exemplo, de deputados. Mas também teve o troco, teve a mobilização do ponto de vista de nós enfrentarmos a questão da escravidão, que se esgotou a escravidão, e ao cair a escravidão, caiu toda a camarilha que estava sustentada pela escravidão, que era a monarquia. Caiu o imperador e veio a república. Um outro projeto de sociedade, muito limitado, evidentemente, mas foi um momento de mudança. Quando nós saímos da sociedade escravista e avançamos para a sociedade de mercado, sociedade capitalista, sociedade da competição. E a forma que foi feita ali também foi uma coisa, um retrocesso, na medida em que nós não incorporamos os ex-escravos, que foram, na verdade, excluídos em nome do projeto de branqueamento, que foi uma escolha para ocupar os espaços que anteriormente os escravos tinham, atraídos por mão de obra branca, os imigrantes, os italianos, os espanhóis, os alemães. Foi um projeto que veio do Império, mas a monarquia, a República, reforçou isso. Então, em 1872, o primeiro censo brasileiro, o censo demográfico, indicou que os brancos representavam apenas 1/3 da sociedade. 2/3 eram formados de não brancos, eram índios e negros, cafus e mamelucos. Isso em 1872. Em 1940, o próximo censo que nós vamos fazer, a população branca, não branca, na verdade, representa apenas 1/3. 2/3 agora é a população branca. Mudou a composição da sociedade, por uma opção, por um projeto, uma decisão. Então o que aconteceu em 1980 marca o Brasil aos dias de hoje. O que aconteceu na década de 1930 é outro momento importante. Porque o que aconteceu em 30? Quando o Brasil abandona a sociedade agrária e vai para uma sociedade urbana industrial. Nós que estamos aqui somos produtos das decisões tomadas em 30. Em 1930 teve eleição, tá certo? Como haviam sido todas as demais eleições da República Velha, de 1889 a 1930, todas as eleições fraudadas, né? E lá ganhou o candidato do Washington Luiz, que era o presidente, o Júlio Prestes, cujo discurso, naquela época, quando em 1930 teve uma crise muito grande do capitalismo, caiu a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, etc., e aqui não tinha dinheiro para pagar o café, que era o principal produto de exportação, o Júlio Prestes disse o seguinte: ó, frente à crise do café, a laranja salvará o Brasil. Ou seja, era um projeto agrarista. Se essa gente tivesse continuado conduzindo o Brasil, nós não existiríamos. Certo? A classe trabalhadora brasileira é produto do quê? Da passagem do campo para a cidade. Porque não foi a migração que formou a maior parte dos brasileiros. Nós todos aqui temos um pé no campo. Uns mais rápido, outros mais longe. Foram 70 milhões de brasileiros que saíram do campo para a cidade. Isso é uma decisão tomada em 30. Por quê? Porque Getúlio Vargas se candidatou e perdeu a eleição e não aceitou o resultado.
não aceitou o resultado. Certo? E ao não aceitar o resultado, ele impôs o quê? Um movimento nacional em outra direção. Então teve muita luta. E teve em 30 a vitória do Getúlio, mas em 32 teve aqui a reação que foi a contra-revolução paulista dos cafeicultores. Então, o Brasil tem essas tensões. O que significa dizer que nós não temos saídas para o impasse que estamos vivendo hoje? Não temos saídas para os impasses vividos hoje que sejam saídas tradicionais. Precisamos pensar fora da caixinha. Se nós imaginarmos que a eleição por si só, tá certo? Que nós vamos reformular, voltar à legislação trabalhista anterior, etc. Assim, sem luta, sem pressão. Estou buscando no passado, mas é o seguinte, olha, gente que veio antes de nós lutou muito mais e era muito mais difícil. Eles não entregaram. Não significa que conseguiram tudo o que quiseram, mas certamente transformaram a realidade. E nós temos uma estrutura, uma base. Imagina se nós estivéssemos em 1954. 1954 foi quando o Getúlio se suicidou. O presidente, assim como o Lula, denunciado como corrupto, ladrão. Getúlio morreu com 3 calças. Tinha uma fazenda doada, vem da família dele. O cara, o pobre não era um homem, era um estanceiro, mas nem nada do que se dizia dele. A direita sempre utiliza a corrupção, tá certo? Para poder o quê? Destruir personalidades identificadas com os trabalhadores. Ele sabia em 54 que não tinha solução com ele. E portanto ele escolheu uma solução a partir dele, que foi o seu próprio suicídio. E o suicídio significou, não é, a impossibilidade dos golpistas avançarem. Ele suicidou. E o povo naquele momento, não é, até está um pouco parecido com o Brasil, talvez nos anos de 2016 ou 2015, contra ele. Entusiasmado pela imprensa da época, que dizia que ele era ladrão, corrupto e não sei o que mais. Ao se suicidar, houve uma comoção nacional. O que nós precisamos entender hoje é que nós precisamos ter clareza do nosso papel histórico. O Lula não é o Getúlio. Certo? O Lula não pensa a saída a partir da sua própria morte. Ele quer ser, na verdade, não é, o elemento do novo país. Um homem de coragem inquestionável. Tem um partido, tem estrutura sindical. Nós temos os nossos meios de comunicação, que não são, obviamente, como o deles, mas somos muito melhor do que era da época do Getúlio. Então, nós levamos certamente, não é, uma derrota com o que aconteceu em 2014, 2015, 2016, mas essa derrota não é definitiva. Isso aqui nós não estamos falando da conclusão de um livro, nós estamos falando apenas de um capítulo. Esse capítulo nós estamos ajudando a escrever. Então a resposta a isso está nas nossas mãos. Parar para pensar, planejar, entender, não é, que na verdade a realidade é feita de diversas ações. Qual a nossa capacidade de ação é algo fundamental. É o que vocês estão fazendo aqui. Certo? É parar para pensar, para refletir. O sindicato vai se manter, o ano que vem vai continuar tendo sindicato, depois também. Como é que nós trabalhamos essa realidade? Porque a classe trabalhadora é eterna no capitalismo. E que papel nós podemos dar a isso? O conhecimento é fundamental. Sem conhecimento, nós podemos estar repetindo erros antigos. Erros a gente sempre comete, mas esperamos que sejam sempre erros novos e não erros velhos. Então olhar a realidade, entender a realidade, olhar para o passado, avaliar o que está acontecendo também em outros países, porque nós não estamos sozinhos. Há um problema mundial mais grave, inclusive. Mas o Brasil
dos 200 países que existem no mundo, está entre os 10 países principais sobre qualquer variável que se utiliza, econômica, demográfica, social, recursos naturais. É um país fundamental. E por isso, muitos estão interessados, tá certo, em vir pegar aqui as suas partes. Agora, se nós quisermos de fato ser protagonistas dessa nova história, precisamos ter clareza do que nós vamos fazer, quais são os próximos passos. Que passos? A CLT é simplesmente voltar ao passado ou vamos perceber que tipo de realidade nova nós temos? A questão da Previdência é só dizer não? Não é pouca coisa dizer não. Nós precisamos entender que a Previdência que nós temos e a sociedade que nós temos também tem aí situação estranha. No caso da Previdência, 1/3 dos aposentados e pensionistas recebe a pensão e continuam trabalhando. É um pouco estranho, porque a luta dos trabalhadores desde o século XIX para conseguir a Previdência era a Previdência, a possibilidade do trabalhador deixar de ser explorado, sair do mercado de trabalho, abrir espaço para gente que nova ocupar espaço. A pessoa sai do mercado de trabalho. E nós temos 1/3 dos aposentados que continuam trabalhando. Ou seja, a Previdência vira um segundo cheque. Ganha o salário e mais a Previdência. Bom, alguma coisa estranha. Nos outros países, a pessoa se aposenta, vai se aposentar, se aposenta. Não, mas eu quero continuar trabalhando. Então você trabalha, quando não quiser mais, daí se aposenta. E quem se aposenta no Brasil e continua trabalhando? São os trabalhadores da agricultura familiar, o pessoal da construção civil, os mineiros, não. Juiz, professor universitário, militar. Certo? Então veja, tem questões que precisam olhar com jeito aí. O Temer, entre outros. Então, a Previdência vai dizer, não, mas a pessoa trabalha porque a Previdência paga pouco. A Previdência não paga pouco, nem paga muito. A Previdência paga o que a pessoa recebe e contribui. Em nenhum lugar do mundo a Previdência paga mais do que a pessoa recebia anteriormente. Aliás, em geral, paga menos, 70%, 80% que a pessoa contribuiu. Não há essa diferença entre previdência pública e previdência privada, como existe no Brasil. Não pode 400 mil militares aposentados ter uma contribuição que vem dos militares de 4 bilhões e custarem 24 bilhões. Os militares, mas isso nem falam, eles nem falam, né? Militares, mas não está correto isso. Então, estou chamando a atenção para um fato que está aí, a questão da reforma aparentemente foi postergada, mas ela vai continuar vindo à tona, porque a proposta que eles têm é a destruição da Previdência, nós queremos a sua manutenção, tá certo? Mas é que nós também precisamos olhar bem como é que ela funciona e ter sugestões para modificar. E não só a Previdência, a questão do trabalho, a emenda constitucional de 95, que praticamente congelou o gasto social, né? Vai ter redução em termos reais per capita para a população em termos de saúde, educação. Está se desenhando um país muito diferente daquele que a gente conheceu, que a gente participou nos anos passados. Um país para 1/3, que é o que vai ter benefício por esse modelo que está em curso. Então, atividades como essa não são atividades, a situação está ruim e vai piorar. Até pode ser que piore, mas se piorar, pelo menos nós precisamos entendê-la e ter uma capacidade de atuar em cima dela. De alguma forma a gente é privilegiado numa sociedade que não tem acesso à informação. É até difícil conversar sobre determinados temas. Mas se não dá para entrar com o tema do trabalho, com a política, entrar com outros temas, isso é uma tática que você vai envolvendo as pessoas. Se for falar direto com política, não, política eu não quero. Bom, mas e sobre educação, como é que está? Bom, você vai entrando por outro lado. Nós temos que olhar a totalidade do indivíduo e não a parte apenas como trabalhador. Se o cidadão saiu do local de trabalho, é como um outro qualquer. Está submetido ao problema da insegurança, do custo do transporte, ao preço do IPTU e assim por diante. Então essa visão mais ampla, ela é fundamental. E isso a gente consegue, na verdade, nesse esforço que estão fazendo aqui, nessa parceria, cujo objetivo, na verdade, é continuar transformando o Brasil. Nós tivemos uma derrota, mas ela é apenas uma parte da história que a gente vai construir. E nós vamos construir, né, dessa maneira civilizada, dessa maneira competente
de fazer um sindicalismo de novo tipo que está sendo feito aqui. Muito obrigado.